Agora sim, gente. Boa noite. Eu fiz uma chamada aqui em todos os lugares, por isso que eu tava. Fique em Já paz. chamei aqui Stories, chamei lá na comunidade também. Tem alguns alunos aqui da minha comunidade também. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo aqui à, à minha comunidade também. Estou Boa conhecendo a noite, sua Thay. também, né? Estou conhecendo alguns É, alunos seus. a gente tem Muito algo em comum, legal. né? Que é o Fernando. E o Sim, Kenny são duas pessoas assim que eu tenho um respeito e uma admiração incrível. Eu sempre escutei falar de Forex, mas eu falei, cara, precisa ser bom em uma coisa só, não dá pra. E aí eu foquei muito em B3. E o Fê, ele tem essa vertente para Forex, né? E aí um dia ele chegou sim. para mim e falou que encontrou. Caio, encontrei uma pessoa, você precisa conhecer ela. E a vida é corrida, né? A gente dá aula de manhã, dá aula de tarde, vida de professor, né? A gente trabalha na Sim. mesma escola, mas não se encontra. Uhum. E aí, a semana passada teve a situação da live, né? O Kenny com você fizeram a live, aí foi, pô, participei, foi bem incrível. E aí surgiu o convite. Fiquei muito feliz, queria te agradecer aí e falar assim: eu opero B3, não tenho nada contra a Forex, pelo contrário, hein? Tenho Sim. começado a dar umas olhadas aí, umas sondadas aí no seu universo. E nada melhor do que ter alguém realmente próximo, né? Pra gente tirar dúvidas e poder aprender, porque o mercado financeiro por si só já tem os seus riscos. Você não precisa vir Exatamente. enfrentar esse desconhecido sozinho, né? Então, obrigado pela oportunidade aí, tamo junto. Muito obrigado, Caio. Eu nunca operei B3, mas nunca operei B3. Eu fui direto assim para o mercado internacional, direto. A galera até fala: Nossa, você nunca veio para B3? Não, nunca fui. Porém, existe uma parte da B3 ali que eu gosto bastante, que é fluxos, né? Aquela Aham. parte de fluxos eu acho sensacional na B3, porque no Forex nós não temos, né? Essa parte de olhar o fluxo igual vocês olham aqui na B3. Vocês conseguem ver quando uma XP está entrando, enfim, você tem isso visual pelo Profit, né? É, E no é. mercado internacional, a gente tem outras formas de olhar, mas não assim, falando, ó, a Nvidia tá entrando, ó, entendeu? Tá entrando o Google agora. Então, é bem interessante essa parte aí, eu gosto bastante. E também tenho vontade de estudar essa parte da B3, porque eu acho muito legal. Conta comigo. Gosto É, bastante de fundamentos, né? Então, eu acho bem legal. o que eu gosto de, o que eu aprendi, eu não sabia nada de fundamentos. Quando eu comecei, que nem todo mundo começa, né? Olhando muito Sim, gráfico. O gráfico é apaixonante, todo mundo se apaixona pelo gráfico, né? É bonito você ter fazer uma tatuagem dos candles, né? sim. E aí eu tive um mentor que aconselhou na minha trajetória. Não é a especialidade dele fluxo, mas ele entende muito de fluxo, porque ele era do pregão Viva Voz. Sim. E aí ele definiu o fluxo para mim como algo assim. Você já foi no cardiologista? Eu falei, não, eu sou muito novo. Ele falou, então um dia você vai. E aí ele vai colocar o estetoscópio e vai falar para você, ele vai fazer aquela cara de mistério, porque ele também não sabe o que está acontecendo. Mas ele vai falar para você, vai lá e faz o eletro. E aí sai o gráfico. Então, Uhum. assim, o fluxo, ele é o respirar. A gente não depende do nosso cérebro mandar a gente inspirar, isso é o normal, é a vida do mercado. Sim. Eu eu tive uma experiência de quando lançou a Ultra, né, a plataforma Ultra, de ver ali o mercado, o fluxo no mercado internacional e é totalmente diferente pelo volume. Então eu não sei Totalmente. como que seria esse monitoramento, né? Uhum. Porque principalmente os horários. Eu acho que os ativos e os mercados, você tem que ter um casamento com eles, né? Então eu sou muito bom de fluxo, mas em mercados qual eu conheço, porque a gente conhece o respirar. Eu falo, o Fernando, quando teve bebê, você tem filho? Eu não. Não. Não, eu Fernando tem tenho. Eu filho. sou tia só. Você é tia? Sou Então tia. você vai saber o que eu tô falando. O Uhum. Fernando, quando teve o Miguel, eu falei, Fê, conversa bastante com ele na parte da gestação. Aí eu falei assim, tem uma coisa que o bebê sabe que ele só que você conecta com ele quando ele tá no ventre, que é a Sim. voz, né? Uhum. E a mãe, ele se acalma por quê? Porque ele conhece a batida do coração da mãe. E cada ser humano tem um compasso. Então, quando ele encosta o
peitinho, o ouvidinho no coração da mãe, ele escuta. E o pai é a voz. Então o pai não adianta colocar o bebê e ficar parado balançando. Conversa com ele sabe que é você. E o fluxo é isso aí. Cada ativo, ele tem o seu fluxo. Então eu Sim. conheço muito o fluxo do índice do dólar, que é algo que faz parte do meu dia a dia. Então eu sei Uhum. a precificação, tarará. Então esse é um universo é o que eu falo para as pessoas. Não importa o que você operar, não sou operador de dólar, não sou operador de índice. Eu sou operador de mercado. E assim, acho que como eu andei olhando, te dei uma stalkeada, tá? Eu vi que você também tem uma paixão, né? Tanto pelo mercado quanto por ensinar. E a gente vai ficando bom em aprender, né? Porque a gente tem que obrigação de estar toda hora respondendo perguntas. E eu falo Exatamente. que A às gente vezes eu não aprende muito ensinando. ensinando. E essa foi uma parte da minha mentoria. No Sim, final da minha mentoria, o meu mentor falou assim: agora você precisa ensinar para aprender mais. sim, Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você não tem mais dúvida. Aí ele falou, você só vai aprender com as dúvidas dos outros. Então, pô, sim. hoje uma aluna falou de VWAP e tal. Então, o mercado, ele é assim mesmo. Como que você começou, Dai? Conta pra mim. Hã? Olha, eu comecei na pandemia, numa crise, né? Porque eu tinha quebrado em 2020. E aí tinha passado por muitas coisas aqui em casa até, e também em relação à saúde, né? Porque veio o Covid. E aí minha família pegou, meu pai foi internado, enfim, foi um processo ali bem ruim. Aí sabe aquele ano que tudo aconteceu? Bati o carro, meu, nunca vi. Nossa, Foi um negócio assim que tudo revirou. Só que eu sempre fui uma pessoa de estar buscando, então eu dava aula e vendia coisa e participava de Rinodê e, meu, eu sempre fui essa pessoa assim, fazendo mil mude. coisas ao mesmo tempo. Então eu nunca estava tão parada. E aí eu também estava estudando marketing digital, que um colega meu já estava ganhando dinheiro com isso na época. E aí eu falei, ah, vou estudar também, vamos lá. Vou estudar, vou ver como é que é isso e tal. Aí começou assim, ele começou a dar certo para ele, mas não dava certo para mim. Aí eu falava, gente, mas e aí? Por que não tá dando certo para mim? O cara já tá voando ali e eu não tá dando certo. Aí eu lembro que eu nessas buscas aí de 2020 e passei por tudo isso, terminei noivado, enfim, foi tudo, foi tudo em 2020. Aí 2021 chegou uma fase que foi bem no início ali, eu tinha perdido minha avó de Covid. É, começou um monte de lançamento, que tava todo mundo em casa, aí toda semana tinha Uhum. lançamento de alguma coisa, né? Era lançamento de financeiro, lançamento de marketing e tal. Aí eu falei, meu, vou passar a semana inteira fazendo um lançamento. Aí eu fiz o lançamento de um monte de coisa. Aí teve um que era o Money Now, não sei se você conhece, da Trade Stars. Eu fiz o Money Now. E lá eles falavam sobre mercado financeiro no geral. Falava de renda fixa, falava de trade, falava de mesa. Ou seja, foi um combo assim que eu precisava disso, porque falei, bom, eu quero ser investidora. Como eu vou ser investidora quebrada? Não tinha como. Aí veio o trade. Não, então eu preciso ser trader para poder eu fazer dinheiro, para poder eu virar investidora, enfim, aí veio É, todo o processo, né, aqui na cabeça. Aí, beleza, aí eu comecei a estudar trade. Aí veio outro processo, dinheiro para operar. E aí, gente, como eu vou ter dinheiro para operar agora? Aí veio as mesas assim mesmo. proprietárias. É. Aí comecei a estudar mesa. Então, eu sei de mesas proprietárias desde o meu início mesmo, né? Eu comecei vendo isso. Na época era até uma mesa mesmo daqui ainda, brasileira, quando eu comecei, né? Depois que eu fui estudar mais as mesas americanas. Só que era uma mesa brasileira e tinha Forex, então eu já comecei direto do Forex. E aí, depois, o que que eu fiz, né? Eu sempre fui a pessoa que ia atrás dos meus objetivos ali, mesmo dentro do financeiro. Então, eu fui, falei com a dona da mesa, comecei a trabalhar com ela, aí eu conheci as corretoras
que ela estava trabalhando, aí fui trabalhar com Iron FX, ixi, um monte de coisa. Aí eu comecei a engrenar dentro do mercado, porque eu queria também conhecer os bastidores. Então, assim, ó, Aham. como que é uma corretora, né? O que que acontece dentro da corretora? Porque você. E era época de binárias também, né? Tinha dado aquela explosão de binárias. Ah, É. E nunca aí fiz. tinha um monte de gente que perdia mais dinheiro do que ganhava, né? E várias pessoas sendo influenciador e ganhando dinheiro com a influencer da A IKEA. derrota dos outros. É, então assim, eu queria saber o que que acontecia atrás das corretoras, por dentro das corretoras. Por que que acontece isso? Por que que, tipo, muitas pessoas estavam perdendo dinheiro? O que que estava acontecendo? Então, eu sempre fui uma Ô, pessoa. Dai, você É, tocou num assunto que eu achei bem legal, que foi hum, a questão da mesa, né? Eu sim, também, eu cheguei na B3, né? E comecei a ver que faltava lógica, porque assim que nem todo mundo, né? Eu quando eu comecei na B3, eu tava devendo 1.200.000. Eu tava devendo um terreno, tinha 3 filhos para criar e falei, meu, como é que eu vou fazer? Meu dinheiro não pode acabar antes de eu pagar a minha conta. e E o eu dinheiro que eu tava tinha não chorando pagava. devendo 30 mil. Nada, 30.000. Devendo 30 mil quando eu comecei. Não, mas tá tudo certo, tá tudo pago. Mas você falou, tocou num ponto aí, e a gente está fazendo uma live para alunos, e eu acho que é bem importante isso. A mesa proprietária no processo educacional. Eu acho que é fundamental. Porque Eu uma coisa é o também. conhecimento que a gente passa. Uhum, Independente da plataforma, seja pelo TradingView, Meta 5, Meta 4, Profit, Ultra, o conhecimento é uma coisa. A habilidade de mexer na plataforma, de ler o mercado, é é outra outra coisa. coisa. E o processo de disciplina que todo mundo acha que. Eles acham que disciplina é fazer uma operação e fechar o computador, ai, bati minha meta, desliga o computador. E eu falo, cara, disciplina não é isso. Disciplina é você não acordar de madrugada, comer Nutella e dormir sem escovar o dente. Disciplina é Exatamente. você passar no banheiro e escovar o dente. Disciplina é você saber que você tem um jejum no dia seguinte e que, mesmo que seja uma bolacha de água salgada, você quebrou o jejum. Não, e o Então, início, ainda mais eu falando aqui de Forex, tá? Porque é vinte e uhum, quatro horas. É putz, exatamente isso. Você não é. dorme, você vira zumbi, você quer ver o mercado, como trabalha no Asiático, como trabalha em Londres, como trabalha. Gente, eu passei por tudo isso também. É Eu aí não onde o conseguia dormir. mentor, e eu vi É. você viu a reportagem não sei se foi, eu sempre falo isto é, ou não sei se é isto é, ou se é a você, ou se é o exame. Tem uma reportagem que diz, parece cocaína, mas é day trade. Teve uma reportagem bem grande disso. E é uma coisa que as pessoas, principalmente no Brasil, você é educadora, você sabe que Uhum. às vezes falar a verdade não vende, Não né? é. E eu acabo, o Fernando briga muito comigo com isso. Não porque eu falo a verdade, mas porque às vezes a gente não tem um produto de mídia, né? Sim. Justamente por quê? Porque a gente está até conversando antes. Day trade não é algo barato, independente do mercado, porque você precisa de equipamento, você precisa de concentração, você precisa de uma boa Uhum. mentoria, você precisa de dinheiro para operar. E a mesa proprietária, que é onde eu queria chegar, ela tem que ser instituída como uma obrigação antes de você pegar a conta real, Sim. né? E eu tô achando legal as corretoras de Forex, que a maioria delas já tem uma mesa proprietária. Então, assim, puta, meu, o cara pegar, sei lá, US$ 1.000 ou US$ 5.000 e colocar ali para ir operar é uma grande burrice, Uhum. porque ele pode comprar um plano de mesa. E eu acho que o plano de mesa ele é muito legal porque assim, o brasileiro, ele tem eu falo do brasileiro porque eu sou brasileiro, tem uma Uhum. dificuldade de ser empreendedor. A palavra empreendedor ela é Sim. muito bonita, Uhum. mas você não misturar a conta da empresa com a conta da pessoa, da PF, é muito Uhum. difícil. E ali o cara quebra. Então, às vezes a pessoa é um excelente gerente, junta dinheiro sendo gerente, pega esse dinheiro, monta uma empresa e quebra. Fala, cara, mas o cara é um excelente gerente. Por quê? Porque o passo para o empreendedorismo tem a tal da disciplina da responsabilidade financeira. E a Uhum. mesa proprietária, por si só, ela faz esse papel, porque ela tem um regulamento. Sim. Então você tem um mínimo, tem um máximo, tem um prazo. E às vezes o aluno ele escuta a gente, mas ele precisa ter a mesa ali, né?
E eu tenho alunos que aprovam na mesa e vão embora. E sim, nunca mais querem saber de depositar dinheiro de corretora. Eu vou te contar uma coisa que eu sempre falo, quando a gente fez uma transição, né? Eu hoje faço parte da XP e pela assessoria da Nomos. E quando eu fui falar, pessoal, agora eu tô com a XP, nunca tive com outra corretora. Vocês têm que abrir conta lá. Teve um cara que falou para mim: "Não, eu não gosto da XP não". Eu falei: "Por que não?". Porque lá é difícil de pôr dinheiro. Eu falei: "Hã?". Ele falou: "Ah, é. Tem uma corretora que eu tô que aceita Pix. Então, às vezes eu tô na operação e eu preciso mandar dinheiro para ela, eu faço no Pix. E a XP não, você tem que entrar lá, transferir da sua própria conta". Aí eu perguntei para ele: "Como é que saca dinheiro?". Ele falou: "Não sei". Eu falei: Olha o caminho dele, a mentalidade dele. Ele estava numa corretora que era boa porque era fácil de pôr dinheiro. mas para Sendo que, na tirar. verdade, para tirar não é. Então, a mesa proprietária, como É, educador, putz, meu, eu acho que tem que ser um negócio que o aluno que quer ir para conta real, passa em qualquer mesa. eu gosto desse processo, eu indico para todos os iniciantes. Tá começando da minha comunidade? Vamos para a mesa. Não só pela questão de alavancagem de dinheiro, Não. mas pela disciplina que a mesa te gera. Porque você tem regras lá e você tem que seguir as regras. Quando você for operar a sua conta real, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vim operar a minha própria conta real esse ano. Cara, eu acho incrível isso. Eu Eu não acho operava a minha sensacional. conta. E assim, você fica tanto tempo ali com mesa, e faz isso, faz aquilo. Lógico, eu tive meus problemas com mesa, né? Porque, Ah, eu quis com corretora também conhecer, tem, eu falo pro pessoal. eu quis conhecer várias mesas, né? Sim. Então, nisso de você conhecer várias mesas, você vai pegar a mesa que não paga, mesa que é scam, a mesa que sumiu, enfim. Ah, Você pega umas mesas é. assim, até eu me alinhar ali, demorou um ano, mais ou menos assim. Por isso que o Então, mentor, ele já caminhou, já trilhou. Quando ele fala vai por aqui, exatamente. tem os porquês. Ô, Dai, eu cheguei a ter 3 meses. E eu tinha minha conta real e eu tinha minha conta, né, de operação, tenho a conta da sala e tinha 3 mesas, né? Uhum, E eu sofri uma denúncia da CVM, então eu não faço mais live de conta real. No Brasil, infelizmente, a gente tem muita. Cara, as pessoas não veem as outras como parceiro, veem como sim. concorrente. E eu acho Uhum, que um dia, Dai, vai chegar um momento que todo mundo vai ter um corretor, todo mundo vai ser operador, todo mundo vai ter investimentos, independente da sua profissão, né? Eu acho uhum, que esse é o futuro das pessoas. Mas infelizmente a gente está num momento muito nichado e todo mundo com medo de que, ai, esse mercado já está saturado. Eu falo, cara, tem 1 bilhão de pessoas no mundo. Você está sim. preocupado com a DAI com os 10 alunos, eu com 10? Fala, tá brincando com isso. Então, assim, essas 3 mesas eu operava nelas com muita tranquilidade. Cada mesa estava me dando uma média de 1,5 a 1.800 por mês. Sim. E é o que eu falo para as pessoas. Para você receber um aluguel de R$ 1.500 por mês, você tem que ter um apartamento aí, sei lá, aqui em Curitiba, de uns 300, R$ 400 mil. Uhum, exatamente. Você tem que A ter empenhado. questão, essa questão do imóvel, assim, eu acho legal como diversificação, Sim. mas não como um plano ali de início, entende? Mas você não tem. É tudo Porque duro que você não igual a vai gente quando ter. começou. Eu Você não não vai tenho ter. 400 mil para comprar um imóvel e ficar recebendo 1.500. E aí eu comprei Então, um plano de uma mesa acho que 4.900 na época. Passei. Comecei a receber ali R$ 1.500, R$ 1.800, porque aí é aquele negócio, é uma operação. Pumba, deu positivo. Fecha a mesa, abre a outra mesa. E é aí isso fica mesmo. naquele negócio, você gerencia dentro das mesas. Você fazia Uhum. assim também, você ia mesclando? Eu ia até falar sobre isso. Quando a gente começa em mesa, a gente tem muito esse negócio de uma conta só, né? Hum. Quando estamos iniciando. E aí, isso daí deixa a gente mais nervoso. Então, assim, ai meu Deus, eu não posso perder essa mesa. Ou seja, você vai perder a mesa, né? Porque você vai estar com aquela pressão. Não dá para operar trade pressionado. Quando você opera trade com essa pressão, vai dar ruim. Geralmente vai dar ruim. Porque você está pressionado e com medo de perder.
O medo de perder vai fazer você perder. Você não opera para Então, ganhar, né? Você opera para você não opera para perder. perder, exatamente. Putz, aí vai Aí já embora. era, aí trava. Na verdade, muda o game de mesa quando você começa a pegar mais meses. Então, assim, tô operando 3 meses, beleza. Você começou a fazer o quê? Dividir o risco. É, Você divide o risco, automaticamente você não tem mais pressão. E aí sim você vai conseguir seguir um plano aí bacana para você tirar dinheiro do mercado. Uma mesa não tá legal, vamos para outra. Aí faz a outra, aí a outra já tá mais positiva que a outra. Cara, uma mesa vai suprir a outra. Então acaba que você conseguindo tirar dinheiro dali. porque o importante é isso. Você fechou uma mesa negativa, outra positiva, mas no final do mês você continua com as três, quatro mesas. Sim. O ruim é quando você começa com uma, ela vai mal, aí você só tem ela, aí você perde ela, aí você Uhum. atravessa um, dois, 3 meses tentando recuperar ela. Quando ela tá É. zerando, você perde. Não. Chega a ser desgastante. Você falou um Não, é negócio que ruim, é é verdade. horrível, é muito ruim. Não, e a gente Eu sei porque para eu passei por isso também. E você precisa do dinheiro. Meu, é um pagar sufoco. conta. Você Todo precisa mundo do precisa pagar dinheiro, conta. precisa dar para pagar a conta. Aí a mesa tá lá e dá errado. Vai dar errado. A Ô, realidade é Dai, essa. aqui no mercado brasileiro, eu costumo falar para as pessoas assim, quando elas vêm, eu sempre faço uma entrevista, bato um papo, e aí eu pergunto para ela, quanto você ganha? Qual que é a sua renda hoje? E uma realidade, assim, eu tenho os alunos que vêm de transição de carreira, que ganham Sim. mais de 8 mil, que esse é, é um funilzinho. Uhum. Mas o natural é o cara que ganha de 2.700 a 7 mil, a 5 mil. Sim. Então, assim, eu costumo levar uma paz para essas pessoas, que eu queria que você me ajudasse aí, que assim, não é impossível. Porque quando você pega Sim. isso e divide por, sei lá, 20 pregões aqui no Brasil, né? 15, 18 pregões. Eu acho que ninguém opera bem todos os dias, né? Mas Sim. assim, se eu operar ali 4, 5 dias na semana, 4, 3 dias na semana, né? Reduzir a sua carga de pressão, dividir ali as suas mesas, você consegue fazer, porque no final das contas, essa pessoa tem que fazer 180, R$ 200 por dia para no final do mês fechar um pote com 3.800, 3.200. Só que tem uma coisa, esse ganho é exponencial, né, Daí? Sim. Esse ganho é exponencial. Então, às vezes, a falta de paciência e o imediatismo tira a pessoa e destrói um processo educacional que a gente está construindo, que aí põe ela no final da fila. Então, eu acho que essa questão da mesa, né? E às vezes é difícil. Eu não sei quanto custa uma mesa boa, legal aí. Hoje uma Ó, mesa no, a melhor mesa, melhor, falando de melhor, é FTMO. a que você É, compraria. então É. assim, tem a FTMO, tem a Fanginext e tem a Hantec. Elas são boas, assim, você vai operar e vai receber, não tem essa de não receber. Então você vai Aham. operar e vai receber. Como eu opero swing trade, eu gosto muito da FTMO, tá? Isso falando assim de primeira. Tá, é uma Primeiro lugar, classificação. FTMO. Mas dá para operar as outras também tranquilamente, que você vai operar e vai receber. Que é isso o que a gente precisa, operar e receber da mesa, tá? A FTMO, o que que eu gosto? Ela tem uma variedade de ativos, meu, imensurável, assim. E eu gosto de operar mais coisas. Então, eu opero Forex, commodities, índice, ação. O que der oportunidade, eu tô indo. Até porque é swing trade. Então, quando é swing trade, você tem mais tempo. Você coloca uma posição, você vai esperar a posição, você tem um tempo para isso, né? Então, você consegue ter muito mais ativos em carteira para operar. Olha, o Marcão te fez uma pergunta e o hashtag eu sou. Ah, o Por Marcão tá favor, afirmando. alguém conhece a mesa Fundscap? Olha, Fundscap, vou te Por falar da assunto polêmico, Fundscap. pula, cara. Vai pelo que ela indicou. Se é assunto polêmico, deixa pra lá. Cara, olha, eu vou falar de uma experiência minha com a Fundscape, tá?
Uma. Eu fiz 200k lá e eu não recebi, tá? Não recebi. Imagina você construir um apartamento e descobrir que está no terreno errado. É, não Ô, recebi Dai, e foi 2 vezes, tá? as pessoas têm que aprender que quando a gente tem um caminho que eu sempre falo para os meus. A minha mentoria ela tem um prazo de formação de 3 meses para o aluno que consegue acompanhar. No Sim. máximo 6, por causa do tempo, do horário. Me ofereceram, por isso, minha pergunta. Cara, como Assim, é. por isso eu Você tô te conhece falando da o minha hashtag sou experiência. eu? Você sabe o Não. nome dele? Qual Como vai é seu ser o nome? Coloca seu nome? nome. Hashtag sou eu. Conheço o Eu Marcão. sou. Marcão é meu aluno. Oi, Alessandra. Alessandra. É a Alessandra. Alessandra. Ô, Alessandra, deixa eu te falar. Eu não sei se você é minha aluna ou faz parte da comunidade da DAI, mas assim, ó, nós como mentores, a gente já pagou um preço, tá? Às vezes sorrindo, às vezes chorando. Então, quando a gente fala o que a gente usa, o que a gente não fala é porque a gente não usa, para uma posição positiva ou negativa. Isso que a Dai tá falando é muito sério. Eu passei por algumas mesas. Eu só falo de uma, por enquanto, que é a que eu, Uhum. que eu usei, que eu uso, que tá na minha, que é aquilo que você falou. Primeira coisa, tem que ter um plano sem pegadinha. Segunda Uhum. coisa, tem que pagar. E terceira coisa, tem que estar sempre fazendo planos. Para quê? Para que você compre mais mesas. E as pessoas acham que isso é marketing. Não é. Uhum. Cara, quando existe uma promoção, uma oportunidade de compra de mesa, não é só para a mesa ganhar dinheiro, é para que você É, tenha mais mesas. Que a Dai falou um negócio muito importante. Você às vezes pegar aquela gordurinha, em vez de comer sushi, e investir em mais uma mesa, é como se você estivesse comprando um plano de consórcio ou iniciando um financiamento. Que aí você fica tranquilo. Eu tenho 2 mesas que eu tô para provar. Tô sim. fazendo ela, sabe assim, a conta gota. Tanto é que às vezes eu lembro e falo, nossa, meu, eu não operei aquela mesa essa semana, Esqueci preciso a provar mesa. ela. É, Acontece e mesmo. o acontece, né? Porque às vezes você tem as contas e, putz, passou o dia, você fala, meu, o mercado. Sim. A B3 é muito ingrata, porque a gente tem uma janela muito curta de operação, né? Uhum. Para day trade, que é. A pessoa fala assim, é de preguiçoso, é só de manhã, essa é história de. Mas não é, o volume financeiro é de manhã. Você Sim. opera quais ativos? Quais ativos você mais gosta, Dai? Meu, eu gosto muito de commodities hoje e Forex é o que eu mais O que? opero. Petróleo, É, milho? O que que vocês petróleo, pegam? tudo. É, milho, é, todo do agro, né? Commodities agro, commodities metais, commodities energy. Tá. Então, eu vejo muito gás, vejo tudo. E aí você faz Platinho. toda análise de fundamentalista, aí você traz isso para o gráfico, encontra os pontos de suporte e resistência, tem seus gatilhos, não é sobre isso que a gente vai falar, mas ela deve ter os gatilhos dela ali, Sim, e aí é em cima disso. Porque aqui na B3, a gente hoje tá entrando outros ativos, né? sim. Abriu Eu vi que agora entrou o ouro. ouro, Eu vi. entrou o Entrou ouro, entrou o ouro. Bitcoin, entrou Sim, Solano, Ethereum, vi. entrou, parece que. Mas assim, a gente ainda tem a questão da liquidez, né? O volume financeiro, eu acho que hoje. Bom, se eu falar, você não vai rir de mim? Pode Hoje, falar, pode falar. hoje, Vale, que é a top, É, movimentou 400 milhões. É então, pouquinho, né? pro Essa é, Forex, mercado é, i- internacional. é É. isso que eu falo para as pessoas, cara. Quanto movimento um normal? Normal, nada de. Não precisa ser a maior, né? A menor. É que assim, ó, o mercado internacional, só para quem ainda é da B3, só B3 e não viu, né, sobre o mercado internacional, ele é a maior liquidez do mundo. Nova York, tem ali. Na verdade, ali tem duas bolsas, né? Tem a Uhum. bolsa que é Nasdaq, que é tecnológica, e tem a de New York, que é a maior bolsa do mundo. Então, ali está movimentando, pensa, duas coisas que praticamente move o mundo. O Todo mundo mundo tá de olho lá, né? inteiro é global o O negócio. capital do mundo passa ali.
Você Todo sabia que eu já mundo fui lá, passa né? Eu ali. já passei a mão no touro, viu? Você passou. Ó, Deu já. sorte, eu preciso ir lá Eu passar a fui mão no uma, eu tudo. fui, não, eu fui inclusive porque foi uma época de campanha de marketing, o Fernando me enfiou isso na cabeça, eu peguei o avião e fui para lá. Minha mãe morava nos Estados Unidos, então eu não Ai, que pagava legal. hospedagem, tipo, era muito mais fácil. E você Você, não quis estudar lá, não? eu sempre falei, hoje eu tenho 45 anos, mas meus amigos falavam, pô, meu, você não vai para os Estados Unidos? Já Já tentei tentei estudar estudar fluxo, fluxo, nunca nunca consegui consegui entender e usar entender. leitura de Usar leitura fluxo. de fluxo, não sei por quê. Marcão, cara, é treinar os olhos. Você vai treinar os seus olhos a olhar algo. Pensa que de um painel de UTI. Não tem aqueles Hum, numerozinhos? Às vezes as pessoas no fluxo estão se preocupando com uma coisa que já passou. E já passou, já sim. passou. É que nem ficar olhando o rabo de gráfico. Já foi. Eu tô olhando naquele pontinho ali, tentando acertar para frente. Uhum, Então, assim, e aí, só que lá tem que trabalhar, né? E sim. aí eu não era muito fã do trabalho, não. Vou te confessar que quando eu era mais novo, antes de ter filho, eu era mais Hum, do corpo mole. Então eu sempre fui muito estudioso, sempre trabalhei muito com a mente. Fui corretor de imóveis no Litoral Norte, trabalhava alto padrão, fiz muito incorporação imobiliária, mas eu sempre acreditei que o trabalho com a mente ia me trazer mais fruto. E chegar lá nos Estados Unidos ia ser só mais um latino. Então sim. ia ter que acabar caindo lá para o trabalho pesado, e eu não era muito fã, não. Preferi ficar aqui, fui algumas vezes para visitar. E na última, mas eu nunca tinha ido em Nova York. Eu achava o cúmulo gastar US$ 60 para sair da cidade de onde minha mãe morava para ir para Nova York. Falei, ah, vou lá. E o quê? Centro de São Paulo. Falei, vou ficar aqui. Aí quando eu conheci o Fernando, sério que você tem essa oportunidade? Então vai. Sim. Comprei passagem, fui lá, passei a mão no touro, né, tirei umas fotos bonitas lá. Hein, Fê? Tem várias fotos, hein? Tem uns vídeos comprometedores com o touro. E aí foi legal. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Hum, A gente fala de mentoria, de conhecimento, e às vezes a gente acha que o conhecimento é muito caro. Quando eu fui para lá, eu tenho uma esposa e mulher na vida da gente, acho que quem é casado aí tem seu parceiro. A minha mulher, ela contratou um guia turístico hum, chamado Geoffrey, né? Na época eu ainda fiquei bravo com ela, US$ 350. Eu falei, tá maluca? Mas, hum. cara, eu cheguei em Nova York, liguei para ele, me pegou na Times Square, ficou rodando comigo o dia inteiro naquelas Escalade, pude levar meu padrasto e minha mãe, conheci tudo. E depois eu fui aquele Ghost Side lá, um seriado, uma série. Então eu conheço tudo, West Side, tudo ali. Pude ter essa experiência com ele por US$ 300. No final, sabe o que aconteceu? Eu dei uma caixinha para ele de US$ 100, de tão bom que foi o passeio. Olha que E aí pude legal. furar algumas filas, Sim. conhecer mais ali. E na hora do touro ali foi crucial, porque não é uma fila enorme, você não consegue chegar, mas que tinha um guia ali, sabia os melhores horários, deu certo. Então o conhecimento ele tem um preço, né? Eu falo isso daí, que a gente Sim. estava falando, né? Hoje você tá gripada aí. Como a nossa energia vai, né? Como a nossa energia vai. E os resultados dos nossos alunos trazem energia também. Sim, e muito, muito. Olha lá, o Hoje Marcão em dia tem alguns indicadores mais visuais de fluxo no no gráfico gráfico, com com cores, cores, etc. etc. Como colorir candles. Marcão, deixa eu te falar uma coisa. Já vi umas coisas demais na net, Funciona funciona. esse sistema? Cara, ó, deixa eu te falar assim. Existem eu uso indicadores, mas eu costumo dizer que os indicadores visuais, coloridos, podem até fazer parte do seu aprendizado, assim como as rodinhas para você começar a andar de bicicleta. Chega um momento que isso não pode fazer parte da sua vida, entendeu? Então, em algum momento aquilo vai falhar. E aí é onde vai separar as pessoas que são operadores das pessoas que estão olhando cores, né? A gente nem bateu um papo, né, Dai? Mas eu tô vendo você balançar a cabeça e acho que a gente vai para o mesmo lado. Então, Sim. assim, eu tenho os indicadores, tá? Que a gente mandou fazer, eu e o Fernando nós mandamos fazer, mas são todos indicadores que existem em qualquer plataforma. Esse foi um critério, porque eu não quero que ninguém fique engessado assim, ai, preciso seguir o Caio porque ele tem a única regra de coloração que funciona. Não, não é isso.
Mas a ideia de você aprender a ler fluxo na B3 é assim como a Day está falando. Você precisa conhecer o ativo. Por exemplo, Platinum, né? Que você tá, Platinum. Platinum, ela está falando. Então, assim, a partir de 6 meses, 8 meses, crises, momentos de mercado otimista, você começa a conhecer o mercado. Eu costumo falar que é como aqueles caras na Ásia que brincam com as serpentes. Você fala assim, meu, a serpente é perigosa, basta uma picada. O mercado também, cara, basta um erro no mercado para você perder um dinheiro e aí você perder o seu temperamento e quando você for ver, já foi. Todo mundo que é picado por uma serpente tem um tempo para chegar no ambulatório. Só que se aquela pessoa não tiver entendimento, não souber o endereço, ele vai morrer ali. Ou porque Sim. ele se desesperou, porque ele acelerou o batimento cardíaco e o veneno circulou mais rápido. E o mercado, quando a gente vê o gráfico, a gente tem que entender que o gráfico é como se fosse aquela serpente. Aquele menino que tá ali com 35, 25, 15 anos brincando com aquela serpente, ele não encontrou ela no mato e trouxe ela para uma arena. Ela não é uma serpente, entre aspas, selvagem. Ela já está condicionada a viver dentro de um Sim. cesto, ela está condicionada dentro de uma arena, ela está condicionada com aplausos, um ferro ali puxando ela a cada hora, e ela é alimentada quando ela vem ali para dentro. É porque eu sou da escola grafista, olhar gráfico, analisar indicadores. Cara, vem um monte de números no Times in Trade. Cara, o Times in Trade. Ai, meu Deus. Ficou perdidinho. Cara, o Times in Trade, ele é a batida do seu coração. O Times in Trade, para nós, e existe o Times in Trade em todos os mercados. É que hoje as ferramentas de Forex não têm o Times in Trade. Mas o que que é o Times in Trade? Alguém agride, alguém é agredido, fechou essa negociação e ela sobe o registro. Então, assim, às 14 horas, 19 minutos, 23 segundos, 39 milésimos, XP agrediu com 10 contratos a empresa tal. Essa história passou para baixo, já entrou outra agressão, já não me Sim. importa o que aconteceu. Então, o Times em Trade é negócios no time, os times do negócio. E isso é muito mais fácil. Eu costumo falar que é os touros e os ursos. E a gente trabalha com saldo. Eu tenho 3.000 touros, 4.000 ursos. Se eu colocar os dois para entrarem em choque, vai sobrar 1.000 ursos. 1.000 ursos, eles vão agredir o quê? A minha resistência, o meu suporte. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Tudo tem que ser desenhado na sua mente. É que nem ensinar o Bento, né, cara? A não pôr a mão no filho, não pode, não come isso. Esses dias ele ficou brincando comigo com limão. Aí eu falei, ah, é? Eu falei, chamei ele, falei, vem cá que tem um limão doce aqui. Esse limão é limão de açúcar. Ô, Nunca mais ele Marcão, lambeu. entra um pouco no que a gente faz ali de fundamentalista em relação ao COT, sabe? Ah, agora entrou o comercial. Ah, agora entrou o institucional. É o varejo, entendeu? Entra um pouco É o nisso. volume do É porque, mercado. assim, na B3 eles operam o day trade, que é o intraday. Então, eles conseguem ver essa questão do time ali na hora, né? Tem Eles que veem ser na na hora, hora. tem que ser na É. hora. Nós que somos do swing, existe um tempo para ver isso. Então, E eu demora acho um que é até pouco. ruim, né, no swing, porque no swing você faz um planejamento. Cara, não tem o É, tempo para planejar. É UTI. sim, Ou corta a perna, ou a hemorragia interna. Então corta a perna na hora. Ô sim. Marcão, é, não é mercado, é swing. Swing trade é um negócio mais desenhado. Eu acho que é o bonito do swing trade justamente essa questão do contexto, da história do mercado, da situação. O que vocês veem muito são, por exemplo, o estoque do petróleo. Se a Arábia Saudita vai cortar a produção, vai ampliar a produção, Sim. então eu acho que você fica muito mais inteligente. Eu costumo falar daí que não tem glamour em ser day trade, tá? É operação de peão. Não importa, Marcão, pra mim, se a roda do carro tem 6 parafusos ou 4 parafusos. Parou com o pneu murcho ali, eu aperto, tiro, troco, tchau e vai embora. No swing trade, você tem que ter o contexto, você tem que
ter uma prévia de estudo. Por exemplo, o meu pré-mercado, o mercado abre às 9, daí. Sabe que horas que eu sento? Eu sento, eu chego no meu escritório mais cedo. Mas sabe que horas que eu solto o pré-mercado na sala? Oito h Hum, 50 é. Porque às vezes a pessoa fica sabendo muito do passado, ela fica enviesada. Uhum, Não, o Trump falou, foi, cara, mas nós somos day trade. O sim, Trump falou, o Lula espirrou, acabou, mudou. sim, Notícia velha. Então vocês no swing trade são muito mais inteligentes, são condicionados a estudar muito mais algumas questões que a gente não olha. Então por isso que o Times in Trade para a gente é importante. sim, exatamente. A gente precisa, o swing ele trabalha com uma previsibilidade, né? A gente tem que ter ali, porque a gente vai ler um contexto, né? Que é muito macro, para poder a gente conseguir deixar ordem nas regiões ali de ponto gatilho. Senão não vai dar certo. E ter o quê? Paciência, né? A Ô, Dai, mentalidade gráfico de diário, eu entro em gráfico diário, mas minhas análises vêm desde o trimestral. você vê, para gente, Marcão, eu uso gráfico de Renko, né? Porque como eu opero preço. Então, para mim, o gráfico de Renko é melhor, né? Mas eu não tenho que ficar ensinando a Vivela, mas o pessoal usa gráfico de 1 minuto. Então, Sim. 1 minuto realmente é o batimento cardíaco. Hoje estava tão ruim o mercado à tarde que eu coloquei 30 segundos. Só para ver, não para operar. É de Marcão, um tão minuto, ruim. 30 segundos. Ele já faz swing, o Marcão também, né? Ele é da Aham. comunidade lá. Mas é bem diferente essa questão, É. assim, do macro, né? Lá eu ensino, ó, todo mundo vai analisar o anual, vai ver o trimestre, e a gente entra diário e semanal. Então, você Você usa o Meta imagina 5? nas mesas, né? Agora, para análise é 3 de view. TradeView, né? 3 de Por view. causa de delay, tem alguma questão assim ou não? Então, indicadores, assim, é uma plataforma muito mais Qual que é o funcional. custo hoje de um TradingView? Ah, eu tô pagando 200 por mês. R$ 200 por mês. É, Então, aí você vê como é. Hoje fala que não paga, mas você tem que fazer 10 operações, bararé. sim. E se você pegar direto da Nelogic, é 350 Profit Pro. Tá caro, hein? Então, Para você tá. operar 2 horas no dia, Uhum, é isso mesmo. Acho que não acho que não vejo com vê. gráfico. Realmente. Não, Quando hoje o eu falo mercado assim, ó, tava horrível. 5 minutos, só Jesus Cristo, não dá não. Não, não, eu não consigo operar gráfico assim curtinho, não. Ô, Dai, eu falo pro pessoal. Hoje foi um dia péssimo, né? Liquidez e tal. Fechamos. Hoje foi loss na sala, no índice. O dólar deu pouquinho, mas ficou travado numa região. Aí eu falei, meu, não vamos forçar, não. Estamos na segunda semana do mês. E vocês fazem o fechamento mensal ou não? Porque a operação, vocês são obrigados a fechar no meio Então, no final do como mês? a maioria opera a mesa, então eu dou pontos de saída para sair antes, às vezes, né? Ou sai no mensal, ou sai no trimestre, depende de como tá andando. Porque assim, ó, o Uhum. que aconteceu esse ano? Geopolítica, né? Entrou ali Ah, sim. muita questão de geopolítica e nós tivemos que nos adaptar muito em relação a isso também. Por quê? O Forex voltou a andar agora. Que Ele ninguém tava, toma posição, né? Todo não, mundo fica ali. ele tava muito acumulado e ficou muito tempo acumulado, alguns meses aí, foi uns 2 meses assim. Então, até ele andar realmente, porque a gente que opera macro, imagina, Uhum. é um diário, É. um semanal. Então, um semanal demora 2 meses às vezes. Então, é isso aí. Caraca. Então aí é inteligente ter mais mesas, abrir mais Sim. ativos, Por né? E aí isso que a você. gente tem mais ativo. Porque aí, ó, um não tá indo, aí você olha outro que já deu a entrada, aí aquele lá vai bater o que não estava indo. E aí você consegue fazer o seu resultado. Então, a gente que opera a mesa, eu geralmente falo, ó, gente, vamos sair no mês aqui, que vai estar legal e tal. E aí a gente vai para mais ativos para não ficar em um só.
Cara, que legal. Daí a gente vai vendo que existem mercados, existem mercado para todo mundo. Eu costumo sempre falar para as pessoas, é como dirigir. Eu vejo muito Sim, mercado como dirigir. Então, todas as pessoas dirigem no trânsito, você olha o trânsito, agora tem um monte. Mas cada um tem a sua forma de conduzir, sim. né? O importante é sempre você respeitar as regras, né? As regras as regras de sobrevivência, que nem no trânsito. Ó, quando está parado, como você disse, faz Ó, para. como fazer para as entradas no Forex? Bom, a gente tem hoje eu tenho a força da moeda também, que dá para operar um pouquinho menor, tipo H1. Eu não gosto muito de descer time, mas nessa situação a gente estava vendo, porque o mercado estava parado, então a gente estava analisando também o time ali de H1. Mas geralmente eu tenho os escapes das commodities, né? Mas o que aconteceu nesse período aí? A geopolítica, ela travou tanto que ela travou o mercado inteiro. Aí ela travou o dólar, travou o índice, travou commodities, tipo, travou. Teve um mês que a gente falou assim, então, então, tipo, Por vamos isso que esperar, né? o Tem muito o mercado que é de fazer. ciclos e a vida do mentor, o que que é? É já ter passado por assim. Poxa, eu passei por eleição, Sim. né, presidencial, eu não tenho partido. Depois que eu entrei no mercado, eu não tenho mais partido político. Uhum. A gente tem o Donald Trump, eu chamo ele de senhor volatilidade, É, ele é né? mesmo. Ele é o senhor volatilidade. Então a gente teve o senhor volatilidade, tivemos guerra da Ucrânia, tivemos o petróleo, tivemos o ataque, né, no final de semana, tivemos, a gente tem a questão de taxação, vai taxar, taxa com 15%, taxa com 50%. A vida do mentor, o que que é? É mostrar para as pessoas que é o ciclo, é a Sim. permanência. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Caio, mas você é tão novo do dia. Falei, pois é, e você vê como eu vivi? Então, nesse período só, a gente tem tantos ciclos. Cara, Sim. dezembro foi triste. Dezembro foi janeirinho começo. A gente também teve um período. Nós estamos desde o dia 10. O dólar ficou do dia 10. Eu acho que ele foi sair dessa lateralização quinta-feira ou sexta-feira. Ele perdeu o fundo, mas ele tá desde o dia 10 de lado. Eu Uhum. fiz uma imersão presencial, eu olhava pro dólar e falei, meu Deus do céu, cara. Se mexe para eu fazer alguma coisa, pelo menos para fazer um vídeo, É. uma foto e postar. Entendeu? Então, assim, infelizmente não. A gente começa a entender que não depende da gente. A gestação de uma mãe é de 9 meses. Pode nascer com sete? Sim. Pode. Mas é 9 meses, Uhum. entendeu? Então, isso faz parte do O, perfil. o mercado é exatamente assim, não depende, depende do mercado. E o Então, gerenciamento faz guardar dinheiro, né, Dai? o gerenciamento é o que salva o trade, o Guardar trader, na dinheiro. verdade. É, É guardar dinheiro nas vacas gordas, porque sim. vai chegar esse ciclo para todo mundo. E Uhum. chega. E chega. Então, é o que eu costumo falar, e eu falei isso bem agora, quando a gente passou por esse período de geopolítica, é a gente entender e aprender a ficar mais recluso quando o mercado não está bom para o nosso operacional, né? Para a gente conseguir massacrar o mercado quando vier a oportunidade. Então, começou ali uma boa oportunidade, então a gente está fazendo dinheiro. Pronto. É isso aí. Ô Marcão, deixa eu te falar. O dólar, eu comecei em 2019, 2020, ele também andava muito, né? Mas o dólar tá muito travado. Então o dólar é 75 pontos. Mas o problema é como ele faz esses 75 pontos. Porque às vezes ele faz. Eu costumo dizer que ele tá querendo que nem um bêbado, né? Então ele cai 5 pontos, volta a 3, aí ele cai mais 3. Então ele não abre uma tendência. Então você é obrigado a ficar mesmo naquele scalp. E é uma exposição muito cansativa. Chega no final do dia, você tá com o ombro cansado, o pescoço cansado. E é a mesma coisa, Marcão, não sei se é casado, mas imagina você chegar em casa e a mulher falar assim: amor, acabou a manteiga. Aí você sai e vai buscar. Aí você volta, ela fala assim: precisa de queijo. Aí você sai e vai buscar. Aí, na terceira vez você fala assim pra ela: ó, você não vai brigar com ela e não vai bater na mesa. Não vai. A única coisa que você vai falar, fala assim: querida, vamos fazer uma lista? E aí você vai de uma vez. Então, assim, quando a gente sabe que o mercado tá preso, e eu não opero por pontos, eu opero por variação.
Então, Uhum. para mim, o mercado trabalha em variação, 0,25, 0,50. Para você ter uma ideia, hoje, o mercado fez assim, ele teve o fechamento dele, né, de sexta-feira, então sei como é, eu entendi. Ele desceu 0,25, subiu 0,25, desceu zero. Então ele ficou trabalhando entre fechamento e abertura e a dilatação dele é muito pequena. Então não Olha, dá para você se expor, né? sim. Porque toda a entrada, eu falo que você só tem certeza se não tivesse variação, o renco parece que Parece que não não sai do sai do lugar. lugar. É verdade, porque o renco é o que é deslocamento de preço. Pra você ter uma ideia, a gente opera 4 Rs e 5 Rs por dólar, que é um renco pequeno. E hoje Uhum. eu acho que eu fiz uma. O dólar hoje foi o que me salvou, tá? Então o dólar hoje teve uma venda, foi uma venda na hora que ele perdeu 4,7. Foi uma venda no dólar e o índice foi andar era 1h30 da tarde, horário que ele. Essa hora geralmente a gente nem tá na frente da tela. Então hoje foi realmente um dia muito, muito, muito difícil. Mas assim, difícil para mim, teve muita gente que ganhou dinheiro. E essa Sim. é a graça do mercado. Então eu trabalho por variação, Marcão. Então, assim, mas o dólar tá muito travado ali, entendeu? Todo mundo tá querendo comprar ele porque sabe que ele tá valendo muito, tá saindo Uhum. muito dinheiro do Brasil, entendeu? Mas ainda não começou o mercado de compra. Mas, putz, se eu tivesse toda vez que eu tenho um dinheiro guardado, eu corro ali na Daico, eu já compro os dólares e guardo. Minha reserva em moeda é em dólar. Então, o dólar, ele tende não porque o Brasil está desvalorizando, mas assim, a gente sabe a questão da taxação, entrada e saída de Uhum. fluxo de dinheiro, isso daí dá aula aí para vocês aí todo dia. Então, mas o nosso dólar já era para estar bem mais alto. Mas a gente sabe ainda Sim, que tem sim, reserva e tal. sim. Então, eu, Na eu verdade, prefiro. a média aí que a gente tinha feito de análise já era para ele ter subido, né? Que ele É, travou, mas já eu era estou para ele ter esperando ele subido. abrir um movimento de alta para começar a trabalhar comprado. Eu prefiro, nesse cenário de hoje, né, de saída de dinheiro e tal, procurar trabalhar o dólar. E é justamente isso que eu faço. Eu trabalho muito contexto. Então, hoje, se for para mim abrir uma operação no dólar, vai ser comprado. Em que momento? Uhum, Na hora que ele começar a trabalhar rompimento de máxima, criar um cenário mais comprador. O índice trabalha bem na venda, entendeu? O índice trabalha bem na venda. Putz, deu uns estouro para alta. Putz, cara, só fica esperando ele criar uma resistência ali, pega a venda dele. Então, assim, tem operação todo dia? Tem. Mas a gente já está há muito tempo no mercado, né? A gente já sabe o que a gente quer. Então, deixa passar. uhum, Nem em todo leilão de gado você vai para comprar. Mas por que que você vai em todo leilão? Se tiver alguma coisa que eu estou procurando. Agora, o que eu estou sim. procurando, só eu sei. Então, essa é a vida do trader. Então, eu sei o que eu estou procurando no dólar, eu sei o que eu estou procurando no índice. Ele vai chegar, né? Reginaldo, para quem opera, calma aí, para quem opera Forex de intraday, o horário é o horário de Nova York, 9 horas, tá? Da É o noite, melhor tá? horário. Não é É da 21 manhã. horas, né? É, 9 horas não da é da manhã? manhã, 9 da manhã, junto com a B3. Porque ali, Sério que vocês ó, operam de manhã? para quem opera intraday, é o melhor horário. É o horário que Aí, ó. todas as bolsas estão abertas. Londres, Nova Aham. York, B3. Então, o volume é enorme, entendeu? O mercado ele vai andar nesse horário. Quando eu operei, é que assim, eu passei por várias fases de intraday, né? Eu entrava em Londres já, então eu acordava de madrugada, acordava às 6 da manhã para pegar a abertura de Londres. Aí, beleza. Aí teve a fase de Nova York. Até porque eu também estava trabalhando, então era ruim para mim entrar nessa fase de Nova York. E depois eu comecei a estudar fechamento de Londres. E aí o fechamento de Londres era depois das 11 da manhã. Então a gente estudava o que acontecia ali, né? Porque eu tenho um padrão. E aí geralmente dava reversão. Eu gosto de operar reversão, tá? Por isso que eu opero swing. Eu Legal. pego os comerciais, eu gosto de operar reversão. E aí a gente pegava ali, tipo, reversão do fechamento de Londres. Dava para pegar ali também. Mas você estava até falando de pontuação, aí me veio aqui porque eu vejo muitas pessoas da B3 falando mais de pontuação. Então eles vêm e falam, nossa, peguei 5 pontos, peguei 10 pontos. Aí eu olho e falo assim, meu, 10 pontos, tipo, pra mim.
Para mim, né, que É opera grego. swing, gente, não, a minha operação é de 500 a 1.000 pontos, quando a gente faz pontos, mas eu também não vejo pontos, o meu negócio é mais regiões, entendeu? Então, eu pego a É, região, pego fechamento, fechamento disso, aquilo lá. Para mim, o ponto não é o que está influenciando, e sim a questão da operação ali, aonde que tá, se está numa região boa, né? Se vai dar eu um também. RR bom, O positivo. risco retorno. Exatamente. É onde eu hoje na B3 até o Marcão estava falando que eu operava, hoje não dá, mas é muito difícil hoje você fazer aquele 3 para 1 2 para 1 que você fazia antes, porque o mercado está muito lateral. Então você tem que Sim, entrar, pega o que ele dá, põe no bolso, entendeu? Acumula gordura, porque o seu risco tá muito atrelado ao que você tem de gordura. Então, que nem semana passada foi uma maravilha. Semana passada sim. fiz um belo caixa. Hoje, hoje foi importante para mim ter esse caixa, porque na hora que eu vi o vermelhinho ali, falei, ah, meu, tô com mão gordura, eu quero saber negócio, não vou ficar me expondo no mercado, não é acumulando Sim. tristeza. Uhum. Então, é muito difícil criar essa maturidade que a Day tá falando agora, de não ficar olhando para ponto. Sim. Tô na venda da Da prata prata aqui, aqui já está em 500. 506 pontos. Eu passei uma cal de prata ontem. Depois manda o Pix para Day, hein? É. Ô, Vic, ô, Quero Day. dinheiro depois. A variação foi o que me salvou. Esse negócio de ficar Sim. riscando suporte e resistência, tá bom. Ô, Dai, o Fernando mandou aqui pra mim que já deu 21 horas. Ele falou pra mim não me estender, porque ele me conhece. Eu não sei se ele te mandou aí também. Não, não mandou. Calma aí. Não? A gente Ah, estava falando aqui e acabou que eu não sei se nem ele eu vi saiu o pra. horário. Não, eu se Tô aqui. deixar ficar. Oi, Fê. É. Oi, Fê. Boa É que ele noite, me Fê. conhece já. Boa Ele vai falar noite. assim: já deu 1 hora. Se deixar, daí ele vai até meia-noite, viu? Ele gosta de falar de mercado. Não, e aí vai a Nossa. gente conversando aqui, um falando do mercado do outro e pronto. É, Vai exato. até amanhã isso aqui. Mas foi É, excelente a live, muito boa. Vamos marcar mais vezes, sim. Tá bom, sim, quer abrir para gente. perguntas? Às vezes alguém tem alguma coisa, ou todo mundo falou que tinha que falar. Vamos lá, gente. Perguntas aí. Perguntas que vocês vão ter uma novidade minha. Vamos. Hum. Perguntas. Eu sou o ganhador do sorteio. Obrigado. O Reginaldo quer porque quer um sorteio. Já sei quem procurar quando voltar para a B3, ó. Bora, Marcão. Fica à vontade. Só chama o Fê aí, Ô, tá bom? Marcão, o fluxo, hein? Fluxo. O que é essa Quarta-feira a gente tem a fusão? quarta nobre, Dai. Quarta-feira a gente tem um negócio, é o dia que a gente abre para convidados. Até para não Hum, tirar o ritmo da sala, eu acho que você também deve ter esse cuidado com os sim, mentorados. Eu não fico abrindo para convidados, porque às vezes é numa semana de aula, de esporro geral, né? E aí a pessoa chega justo naquele dia que deu loss e aí sim. mede você por aquele dia. Então, a Uhum. quarta-feira é um dia que a gente prepara e os alunos, chama quarta nobre, porque existe nobreza no coração dos alunos de aceitarem convidados. Então fica o convite para você e para sua comunidade aí para vir conhecer. Mas, Ah, gente, muito é, obrigado. Muito obrigado. é bem gostoso. Eu acho que é a responsabilidade e o mercado é demais. Eu sou apaixonado pelo mercado. Eu vou mandar o link pra Dai, depois ela solta na comunidade dela pra quem quiser entrar lá pra conhecer também. É isso Legal. aí. Muito bom. É, você está Marcão, ó, convidado para minha Marcão, comunidade também. uma tarde eu te ensino fluxo, Marcão. Em uma tarde. Se você assistir, se você, ó, primeira lição para você aprender fluxo. Assista aquela série Vikings, tá bom? Depois que você assistir Vikings, pelo menos ali umas 2 invasões de território, aí você vem e aí a gente fecha com a plataforma. Mas a série Vikings ali é puro fluxo. Olha aí, tá vendo? Ó, já tem Boa. uma dica de fluxo, gente. Bom, e aí, gente? Mais perguntas? Tá tendo retorno aqui. Perguntas? Mais alguém querendo perguntar? Ó, Lima, o que é essa fusão B3? Era apenas porque a gente ia unir os dois mercados aqui, igual nós fizemos. Nós fizemos B3 e fizemos um pouco também do internacional.
Ô Lima, eu nunca participei acho, de uma live sobre Forex, entendeu? Sempre fui muito, não mente fechada, mas eu sempre foquei muito nesse conhecimento, né? E o Fernando, que é meu sócio aí na Verde Mercados, me apresentou a Dai e trouxe ela, né? Eu acho que o que nos atrai não é nem questão do mercado, é mais a responsabilidade no educacional. É saber que existe uma pessoa na outra ponta com a mesma responsabilidade de ensinar e levar os alunos até o conhecimento. Então, eu acho que essa fusão é mais uma fusão, fusão de propósito, né? A gente tem o mesmo propósito, né? E mercado é mercado. Vamos arrumar alguém de. Você opera Krypton também? É. BTC, eu não opero todas as criptos, é mais bitcoins mesmo. É onde está o volume, né? É. Caio, não querendo prolongar muito, mas você opera só gráfico na B3? Que te fez ir para a leitura de fluxo? Não, cara, na verdade não foi que eu aprendi. O meu operacional, o operacional que eu passo para os meus alunos, ele vai em contexto, região de preço e gatilho. O fluxo, ele é o que mais se aproxima do pregão Viva Voz. Então, assim, o pregão Viva Voz era o seguinte: eu vendo a 50, eu compro a 51, fechado. Esse era o fluxo do mercado, esse era o mercado vivo, né? Uhum. E o fluxo foi o quê? Eles pegaram esse eu grito daqui, você grita dali e trouxeram para o fluxo, tá? E o fluxo ele desenha uma linha gráfica. Antigamente se fazia o gráfico, por isso que é importante, Lima, saber a história do mercado, né? Então, antigamente eles faziam o gráfico, eles tinham que chegar mais cedo, pegar no jornal O Globo todas as ações e criar no papel quadriculado os gráficos de ponto, que é o gráfico de ponto, é o gráfico, ou gráfico de ponto, ou gráfico de linha. Então, sai daqui, leva ali. Lembra quando você aprendeu a desenhar o tubarão ou fazer a letra C? Você não ia ligando os pontos? É assim que isso é o gráfico. Então, o preço ele sai de um ponto, vai para o outro, volta para o outro, sobe para o outro. Então, isso é o gráfico. O fluxo, o que que é? É aquela gritaria em forma digitalizada, entendeu? Informatizada ali, o tal. Então, é basicamente isso. Eu não opero gráfico, eu não opero fluxo, eu não opero contexto, eu opero preço. Então eu estou de olho no preço, porque eu sou operador day trade. Quando eu me Uhum. tornar operador swing trade, eu vou começar a olhar mais para o contexto. Porque às vezes você faz uma entrada no contexto que você fala, meu, mas o preço não é esse. O Caio acabou de descobrir uma bacia de bumerangue lá de petróleo. Então o contexto é tal, mas tem molde tóxico, CO2, vai descobrir ainda o CO2. Então o swing trade ele te dá mais isso, entendeu? Então, Exatamente. eu me julgo mais completo assim, por quê? Porque o mercado já tem muito risco. O que é exatamente operar o preço? Cara, operar o preço é assim, ô Lima, não precisa ficar preocupado, não. O que que é operar o preço? Tá? Eu não sei qual é a sua profissão, mas vamos pensar que você é um dono de uma mercearia. E aí você chega lá e faz o seu pedido de Coca-Cola porque o seu estoque está baixo. Então você liga na distribuidora e fala assim: eu quero Coca-Cola. O cara põe lá. Quanto custou para você? R$ 3. Aí, de repente, passa lá um rapaz e fala assim, cara, acabei de comprar lá Coca-Cola, cara, fiz 2 pedidos, tô lotado lá. Você não quer pegar um pouco? Você fala, cara, tô com meu estoque cheio. Aí você fala assim, R$ 3. Aí você fala, eu tenho a 5. Vou comprar 3, meu preço médio fica em tal lugar. Então você começa a ver regiões de preço. Que nem eu vejo muito o dólar no preço. Então, para mim, não importa onde ele vai amanhã. Eu sei onde ele fechou hoje. Então, se ele fechou aqui e ele abriu aqui, eu vejo um gap de baixo. Eu começo a ver as regiões de 0,25 de variação de preço e começo a ver como que o mercado vai reagir em cada região. O fluxo ele vai aumentar comprador no suporte se ele não quiser perder o suporte. E ele pode aumentar vendedor. Se ele aumentar o fluxo vendedor em cima de um suporte, eu estou vendendo com ele. Agora, se o fluxo vendedor não romper o suporte, cara, eu vou ficar ali esperando o fluxo comprador aumentar e eu posso comprar no suporte. Então, a gente começa a analisar quem são os maiores. Eu costumo dizer que é o seguinte: eu fui para São Paulo, comprei 2 sacolas fui numa loja de esporte, comprei camiseta do Corinthians e do Palmeiras e pus numa sacola para entregar para os meus sobrinhos. Tô dentro do metrô, entrou Gaviões da Fiel, já visto a camiseta do Corinthians.
A Gaviões da Fiel saiu, eu tiro. Entrou a camiseta, a turma do Palmeiras, eu ponho a camiseta do Palmeiras. Então, cara, eu não sou comprador, eu não sou vendedor, eu tô atrás do fluxo. Isso tem muito a ver com identidade. Qual que é a sua identidade? Cara, eu sou do mercado. Eu tô ali para tirar dinheiro. E analisar fluxo, ele te coloca nessa situação de vantagem, entendeu? Mas não existe certo ou errado no mercado. O swing, você também vê preço. A única questão é o tempo. É o É em tempo. outro tempo, entendeu? E eu Mas é preciso assim, acertar ó. agora. Você pega o quê? Oferta e demanda, né? Que você vai fazer um contexto e você também vai ver preço. Tem valuation, tem tudo, só que é outro tempo. É E outra aí análise. e aí é o que pega, né? Essa questão dessa mentalidade. Eu tenho aluno, o Everton estava aqui, veio de opções binárias. Então, imagina, opções binárias, você opera 1 minuto, 5 minutos, E eles cara. são bons de gráfico, esses meninos. Eu pego meus É. alunos, meus melhores alunos de gráfico vieram de binárias. Oi, Everton, boa noite. Então, geralmente quem opera binárias tem uma noção muito boa de Kindles, né? Padrão de É, Kindles, porque precisa ter. Só que essa questão de mentalidade fundamentalista, deixar mais tempo, é isso que a gente trabalha ali dentro. Porque imagina só, a pessoa vem naquela febre, preciso fazer dinheiro hoje. Não, clicar. 5 minutos. Não, e clicar. Meu, eu falo, gente, vocês chegaram aqui. Calma, nós vamos respirar. E nosso backtest é de 3 meses. O cara infarta. Imagina, a pessoa, não, vou infartar. Mas o Everton, por exemplo, ele foi muito bem no primeiro mês, tipo duzentos e Dormir cinquenta por posicionado cento para mim. da conta, entendeu? Dormir posicionado para mim hoje, eu fico imaginando, às vezes eu tenho alunos que viram no índice no dólar posicionado, ou para um capital Sim, maior, dormem posicionado. Eu tive uma aluna que passou a Páscoa posicionada em índice. Falei, meu, sim. eu infarto. Eu não sei como é que eu ia comer o chocolate. Que sabor que tem o chocolate? Você posicionado o índice na Páscoa. A gente sabe que o Brasil, o mercado ele se reage muito aos Sim. boatos, se ajusta aos fatos, os Uhum. desalinhamentos de notícias, e Eu tudo isso é o acredito que o mercado. maior problema do swing aqui no Brasil é porque ele tem uma baixa liquidez em É, relação ao mercado internacional, né? E aí você precisa ter muito dinheiro na B3 para você é, fazer a- swing. aí eu preciso preferir para opções. É onde eu Sim, falo para o pessoal, eu falo, pessoal, pobre pobre ou é day trade ou é opções, cara. Ganha sim, uma graninha, paga um curso de opções, vai fazer opções, aprende opções, porque nós trabalhamos numa ponta do mercado que não é a ponta do investidor, é a ponta do especulador. Então sim. nós estamos, felizmente não, nós estamos fazendo especulação. A gente não é aquele cara que recebeu uma herança que tem 50 milhões e que só precisa corrigir a desvalorização da moeda, né? Nós estamos aqui para fazer dinheiro. Sim, Por isso, a gente precisa o quê? Investir em conhecimento. exatamente. Cara, uma mentoria é o cortar caminho. Quem escolhe um mentor não tem dinheiro a perder e não tem tempo a perder. Sim. Eu Quem falo, não eu es- falo até hoje. Eu sempre busquei mentores, sempre, sempre, desde o Divide o início. valor de hora-aula de um Sim. mentor. Cara, tem gente que está perdendo dinheiro na contratação de uma plataforma, na Uhum. compra de uma mesa, porque não tem um mentor, está comprando mesa errada, está fazendo o gerenciamento errado, está operando o horário errado, está operando com equipamento errado, está com o Uhum. pensamento errado. Então, o mentor ele te economiza tanta coisa, cara, que no final das contas, olha, entre o que você ganhar e perder, você ainda está devendo pro mentor, hein? Você consegue encurtar o tempo de ganho, né? Você É isso aí. tendo um processo legal com o seu mentor. É É isso aí. muito legal. Gente, e aí? Perguntas, mais perguntas? Não? Dai, eu gostaria de conhecer o teu operacional. Ô, Lima, você tá lá no. Você tá no grupo? No grupo VIP? Não? Meu pai, Você já não é tá? agora. Então você vai entrar lá. Vai entrar lá.
Da comunidade também, dá para entrar lá, tá? Eu tô fazendo pré-mercado esse mês, tá? Quem foi sua mentora? Vixe, Maria, calma aí. Geralmente, mentor não dura muito tempo, eles param, cara. Vários mentores, Os calma meus aí. mentores já, eu tive três, quatro, três, eu tive um mentor e fiz 4 cursos. Vamos lá, ó. Eu fiz. O primeiro foi com o Rafael Mascarenhas. O segundo Uhum. foi com a Larissa Zilli. O terceiro, a partir dela, eu conheci o Oliver Velez. Mas eu- Aí eu fiz do Oliver. Aí, depois disso, eu queria saber mais porque eu queria entender de stop. Aí eu conheci o ICT. Aí eu comecei a estudar ICT. Aí nisso eu conheci sobre Richard Wyckoff. Aí eu comecei a estudar Richard Wyckoff, que era diferente. A ICT trabalha preço e tempo e o Richard Wyckoff trabalha volume. Então, comecei a estudar e comecei a ir montando o meu operacional ali. E por último, foi o Vitor, aí ele trouxe o Larry Williams. Larry Williams. Aham. Meu último foi o Larry Williams. Então, Cara, assim, gente, tem que ter mentor, porque assim, você vai cara, ter um e pegar o melhor direcional, disso aí. é, É, não é tudo, não, é só. é só as É, pontinhas, porque s- assim, é, você vai montar o seu, né? A gente é, tem que ter o nosso. é. Independente da gente estar ali seguindo, né? Nós estamos ali na comunidade para aprender. Então, estamos A para gente aprende todo aprender. dia, né, Ah, Dai? é, Mas assim, você já descobriu a forma de. Eu falo assim, se você não precisa saber tudo, mas você tem que saber aprender. Se sim, você sabe aprender, você sabe compilar o conhecimento, extrair ali, ver o que você tem que olhar e montar ali, e principalmente no mercado, né? Eu tenho um aluno que sabe muito mais que eu, sim, mas o cara não sabe organizar o pensamento. Então, o cara, ele aplica. Quem olha minhas telas aqui fala assim, pô, você tem um monte de tela. Não é, que eu gosto de tudo separadinho. Eu sim. descobri que tela é mais barato que stop. Então eu tenho uma tela para índice, uma tela para dólar, uma de contexto e uma de transmissão. E Uhum, essa aqui é do lado é da minha conta real. Essa aqui, ó. Então é tudo separadinho. Mas isso é o meu jeito, né? sim. E não é certo, não tem certo, não tem errado. Então, Cada um essa vai ter questão um dos jeito. mentores Ah, e você ajudar um mentor ainda, porque o mentor, ele não está aqui só para te empurrar o que ele sabe fazer. Ele está aqui para ajudar você a descobrir o seu perfil operacional. exatamente, que é muito Cara, importante. Na verdade, isso daí é o que muda o game no mercado. Você tem que é, descobrir o perfil, e você é, ajudar o aluno a e descobrir o você perfil dele. ajuda. A É gente muito faz teste legal. vocacional todo dia, né? Ninguém vai Uhum, ser. O cara que faz teste vocacional não é advogado, mas ele fala: você tem que ser sim, advogado, você tem que ser engenheiro. Então, o nosso papel como mentor justamente é pegar vocês, ajudar vocês a entender o mercado, começar a rentabilizar, né? A entender que o perder faz parte do processo, mas não é um faz parte natural. Então, você tem que também fazer uma regrinha. Eu faço. Por que que o que que deu errado? Escreve aqui. Você tem que entender por que que deu errado. E todo eu esse. tenho um aluno, ó, que no fim, ele é o Fernando, ele ficou operando day trade, ele não opera swing. É o perfil. Mas é o perfil, entendeu? Então, assim, ele pegou o conhecimento, porque eu sempre falo isso, ó. Vocês vão entrar na comunidade e ali é para estudar, é construção. Quero plano de trade de todo mundo no final. Todo mundo fazendo planinhos de trade. Então, assim, você vai descobrindo o seu perfil através disso. É Eu peço relatório de impressionante. performance. É muito legal. E aí, no É. fim, ele montou o dele, força da moeda e tal, e ficou operando ali. Day trade e tá dando certo. E Cara, tá lá. E eu eu quero ir pro tô swing no porque já tá swing. sobrando um dinheirinho, Dai. E tá na hora de aprender algo diferente. E ganhar em dólar eu acho que é o que me tem como futuro, né? O meu futuro é começar a ganhar um pouquinho em dólar, colocar um pouquinho, dar uma diversificada, porque eu acho que a Sim, graça do mercado também é aproveitar as oportunidades e ter essa sim. oportunidade de ter alguém próximo, assim, é incrível. Então,
para 2026, 2025 a gente está com a agenda cheia, mas 2026 vocês vão ver Caio ganhando em dólar. Mas vou continuar só sendo Vem pro mentor de day dólar, vem trade. pro dólar, vem pro dólar. Ganhar em dólar aí, porque esse negócio de ganhar em real não tá fácil, não. Dai, queria te agradecer, tá bom? Agradecer pela oportunidade mais uma vez. Conta comigo que você precisar aí. O Fernando aí é o nosso elo aí de contato. Você conhece ele, já tem carinho por ele. Também já tô com ele há um pouquinho de tempo aí, a gente já tem uma afinidade. O que você precisar, eu acho que não existe concorrência quando o propósito é o mesmo, né? Sim. Nosso propósito aqui é ganhar vidas, né? Trazer vidas para o mercado, pegar as pessoas, cuidar delas porque não são CPFs, são famílias, são homens, mulheres, contas, crianças que tem que alimentar. Então, vamos fazer isso no mesmo propósito. Quando o propósito for o mesmo, a gente está junto aí até o final. Vamos brigar por esse mercado aí. Muito obrigado, Caio. Eu que agradeço pela sua presença aqui com a gente. Tamo junto. Muito obrigada. Gostei muito. É sempre conhecimento, é o que eu sempre falo. Eu gosto muito disso. Eu gosto de vários conhecimentos. Beatriz, eu tenho ali essa questão. O Reginaldo que é o Reginaldo, Reginaldo que é a mentoria. O Olha que que lá, você quer, Reginaldo? Quase ninguém. Eu Reginaldo, eu vou estrutura. falar do. Não tem sorteio hoje, mas tem desconto, tá bom? Não tem sorteio, Pô, mas tem desconto é desconto. bom, hein? Vou falar É. do desconto, hein? Eu gosto muito dessa questão, eu quero também saber mais de fluxo, tá? Quero saber mais de fluxo da Beatriz. Eu acho muito legal também. Mas realmente, gente, dólar, ganhar em dólar é. Por isso que, assim, quem vem para o mercado internacional acaba É. ficando, né? Porque ganhar em dólar, para gente que mora aqui no Brasil, né? Sem precisar ir para os Estados Unidos, olha aí, É, ó. Vou responder para meus exatamente. amigos. Pô, você não vai lá ganhar em dólar. Eu falei, "Ah, agora eu vou responder para eles, ó, eu tô ganhando em dólar, só que aqui no Brasil, ó. Hã? É, É com o isso real aí. super quase desvalorizado, então maravilhoso. Bom, vamos lá, vou falar, hein? Vou falar aqui do bônus que eu falei que eu ia falar. Descontinho, vou dar um super desconto lá. Para quem não tá, ô Fê, Oi, você tô consegue aqui. mandar o link do grupo aí, Consigo. Só um minutinho. por favor? Tá tranquilão. Cadê o Miguel, hein? Fernando, antes de ter o Fernando, antes de ter o Miguel, ele ligava para mim e falou assim: Vamos fazer uma reunião? Né? Era o Bento gritando, ou não sei o quê. E eu tinha a Lelê pequena. E aí ele agora com um filho só, ele, não, tô ocupado, tô não sei o quê. Eu falei: Ah, o que que você fez com. As coisas mudam, né? Tá vendo? Coisas mudam. Quero ver Coisas quando ele tiver o mudam. quarto dele, o quarto filho. Bom, gente, ó, o Fê, ele vai colocar aí o link do meu grupo para quem não está, tá? Mas eu tô fazendo aqui, eu vou abrir quatro vagas para mentoria, porque encerrou ontem, né? O que eu tinha feito do lançamento, encerrou ontem, dia 10. Então, vou estar abrindo aí quatro vagas por um preço bem legal, descontinho. Eu tinha aberto de 2.500, né? E agora vai estar por 2.000. Então, ó, descontinho Caramba! de Quantos meses de 500, hein? mentoria? Como é? Acompanhamento 6 meses, mas a plataforma fica aberta Nossa! para sempre, vitalício. Caraca. E ó, Beleza? 4 vagas de mentoria não é pouco, porque ó, você pegar 4 famílias, 4 pessoas para cuidar, gente, não é Sim, fácil, não é fácil. Então, assim, quem tiver, aproveita a oportunidade, tá? Eu andei dando uma olhada lá, eu ainda vi que vocês parcelam, que vocês têm a plataforma lá, entendeu? Tem exatamente. a forma de pagamento, você tem cartão de crédito. Gente, é mais barato você ter uma mentora do que você vir para o mercado sozinho. Primeiro que você vai economizar tempo, dinheiro e outra. Operar sem conhecimento é muito difícil, porque causa um negócio chamado frustração, falta de depressão. Olha, e eu vou te falar uma coisa: se você já contou pro cunhado que você é operador e você ainda tá só sabonetando e não tá ganhando dinheiro, fica sabendo que dezembro tá chegando e ele vai bater nas tuas costas e vai falar assim: e aí, Vai trader, mesmo. paga a conta, não vai? Vai. Então, Vai pessoal. mesmo. é,
conhecimento não é custo, tá? E o primeiro investimento que um investidor tem que ter é em conhecimento. Então, pessoal, vamos lá. A Dai deu um super desconto aí. Eu tô acostumado já a fazer Verdinho, deixa eu colocar aqui. essas, esses pares aí com o Fernando aí, essas lives com ele. Então, eu tô R$ 2.000 por Por dois. De por dois e dois, quinhentos por de dois. 2.500 por dois, para você ficar 6 meses. Se você dividir isso por mês, já é pouco. Se você dividir por hora aula, meu Deus do Sim. céu, hein? Sai Tá, bem pouquinho. vou te falar, viu? Para É, mudança aí, porque o mercado. E outra, gente, não, dentro você da paga, você ganha aí comunidade. superando. Tem a interação com os alunos que já estão, né? Então você acaba aprendendo muito ali, só de olhar, é muito Esse legal. custo de você estar no meio de uma comunidade saudável, com pessoas com o mesmo propósito, com pessoas que estão ali compartilhando, só isso aí já vale A os Day é 2.000. chata, 5 horas da manhã já está mandando análise do É, dia. é tipo personal, né? É, A tipo hora que o isso, cara tem abre a hora geladeira, não. sai a Dai lá. O que que você vai comer agora? Eu até falei para a Renata tá aí, eu falei, Rê, você só vai ter que se adaptar, porque aqui o mercado é 24 horas. Não tem essa questão de ter que esperar a hora. Eu vou mandar aqui, e é assim. Tem dia que, o mercado tá um saco, vamos pra live. Aí eu falo, gente, tem live hoje. E é assim, entendeu? Aí Cara, tem que ser dinâmico, tem que eu falei viver. pra ela, eu falei, ó, 5 da manhã, às vezes eu já tô enchendo o saco de todo mundo. Ô, Dai, R$ 2.000, 4 meses, 6 meses com você, 6 meses comigo. conteúdo vitalício, né? Ex- Enquanto durar as plataformas, e exatamente. ainda participa da comunidade, onde estão todos os trades, tira a dúvida, faz as lives. Isso. Rapaz! Tá de graça. Tá de graça. Eu Tá quero muito uma bom, dessa hein? aí, hein? Eu quero uma Tá de dessa aí graça, tá também, de hein? graça. Pessoal, é aquele trabalho de educador, tá? Hoje, eu tive um problema no passado na fonte do meu computador. O Fernando ficou desesperado, né? Sim. Só a fonte do computador foi R$ 1.800. Um É fone bom de carinho. ouvido, um headphone bom, 750. Uhum. Uma tela, mil e bababá. É Cara, isso mesmo. 6 meses de conteúdo, comunidade liberada, e conteúdo gravado, e acompanhamento, e puxão de orelha, rapaz. Eu falei pro Fernando que o puxão de orelha eu quero cobrar a parte, eu não quero mais ficar dando puxão de orelha. Não, não, o cara quebrou a cara, É. deixa o cara lá. Só puxão de orelha eu tenho que pagar. É isso Puxão aí. de orelha é mais R$ 1.000, pronto. É mais R$ 1.000. Não, eu montei um negócio, chamava Aula Prime de Sábado. Aula É, Prime de Sábado, sabe quanto que eu tava cobrando só pela aula de sábado? Que hora, quanto que tava, Vá? A aula de sábado? 500. olha aí, hora aula de Hora sábado. aula de Hora sábado. aula. Não era Hora nem era o 1 hora. sábado, era Sabe uma por quê? hora. Ai, professor, eu não sei o que acontece comigo. Eu acho que é um problema psicológico. Aí eu falava, faz o Pix R$ 500, sábado, 8 horas. O Bento estava dormindo. E aí, professor, vamos aprender o quê? Eu falei, não, não sei, eu quero saber o que que tá dando de errado, que psicológico é seu isso. Ai, eu não sei. Eu falei, é vergonha na cara. Abri o relatório de performance, falei, ó, o mercado tá falando para não fazer nada, você tá clicando. Sim, Mas tá vendo? curava daí. Na Tinha que hora, né? no bolso. Eu Pegou no falei, ó, bolso pegou no bolso. E se falar que o na printer é ruim, eu hora. falo, manda o relatório aqui. Então, pessoal, não tem nem mais o que falar. Se fosse vocês, eu corri, não perdi a oportunidade. São 4 vagas, tá? São 4 vagas, são 4 famílias, são 4 empenho que ela vai dar para cada um de vocês. É para transformação de vida mesmo, tá? Se fosse vocês aí, daqui a pouco a Dai vai estar aí com 50, 60 alunos aí. Eu acho que esse preço aí vai ser só a parcela. Tenho É, certeza e declaro na vida dela isso. e isso Se eu porque eu também já subi, né, Everton? Eu Colada com o comecei, Fernando aí não é fácil, não, viu? Até porque em respeito aos outros, né? Em respeito aos sim, alunos, que nem tem aluno que fala pra mim assim, Caio, fecha faz mais, dá pra fazer uma promoção? Eu falo, cara, mesa proprietária, a gente tá vendendo um produto.
Uhum. Nós estamos vendendo um serviço. Então, o aluno que comprou esse serviço comigo por um preço, se der daqui um mês, 2 meses eu vender por um outro preço, ele vai se sentir ofendido e no direito dele. Exatamente. Uhum. Então, assim, e a minha hora não vai abaixar, porque o meu banho aumenta, a minha carne aumenta, então a minha hora não vai baixar. A gente já vive de mercado, Sim. entendeu? Viver de mentoria é o nosso propósito. Eu falava assim, eu não vivo de mentoria, eu vivo de mercado, mas o Senhor me incomodou, Deus me incomodou e falou assim, não fale assim, que Sim. você vai viver de mentoria. E eu vou Uhum. viver de mentoria pela capacitação que Ele está dando para mim. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para viver de mentoria é valorizar nosso tempo. Então, Sim. pessoal, ó, Tempo é se tá, dinheiro, né? tempo é dinheiro. E ela Tempo é tá com o dinheiro. Fernando, viu? Então, um mentor que, ó, e ó, o Fernando não é fácil não, viu? 5 mil daqui para janeiro Então, ali, gente, ó, é Fernando vai 5. aumentar daqui 6 meses minha mentoria. Vai, ele não dá desconto. Eu chamo ele de policial mau. Quando o aluno liga para negociar comigo, eu falo, filho, é com o Fernando, ó, o policial mau. Eu sou o policial bom. Por mim, você fica de graça. Agora liga pro Fernando. É tipo isso. É isso aí. Eu tô assim, gente, fala com o suporte agora. É isso aí. Falar com o Fernando, meu Fala com o amigo. suporte. É. Legal. Gente, obrigado. Qualquer Valeu, coisa, pessoal. grupo e me chama no privado, tá bom? Valeu, Obrigado, galera. Valeu, Beijo. Caio. Caião. Tchau, tchau, Valeu, Dai. Dai. Um Boa abraço. Tchau, Tchau, noite. tchau. Fê. Falou, galera. Tchau.